Olá, pessoal. Essa aula ela é continuidade das aulas onde eu mostrei para vocês o que é a tensão de passo, como calcular a tensão de passo. Agora eu vou simular num software, um projeto de aterramento, uma determinada malha, dois triângulos interligados. Vou calcular para vocês, utilizando o software TCAT Plus, os potenciais de passo ao longo dessa malha. Fiquem ligados agora na sequência. Pessoal, queria mostrar para vocês um projeto de aterramento com uma determinada geometria de aterramento e mostrar para vocês os potenciais de passo, ou seja, as tensões de passo ao longo da malha de aterramento. Imagina vocês aqui esse quadrado, onde eu estou marcando aqui, esse retângulo, essa é a edificação. E o que está em vermelho aqui são dois triângulos interligados. E aqui desse primeiro triângulo sai uma conexão para o barramento de equipotencialização dessa edificação. Então, tanto esses dois triângulos quanto toda a malha em volta está toda submersa ao solo. Cada pontinho desse representa uma haste de aterramento de 2,40 m. E a distância entre esses pontinhos é a distância da haste, 2,40 m. E os dois triângulos estão interligados. O nosso objetivo é mostrar para vocês que, apesar desse aterramento não ser um aterramento em anel, ele atende aos requisitos em relação aos potenciais de passo. Então, eu vou estar dimensionando essa malha, vou mostrar o dimensionamento feito no software, e eu vou, nessa linha que eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar os potenciais andando nessa linha e os potenciais em cima da malha andando nesse sentido. Tá ok? Para ver para vocês que, mesmo não sendo um aterramento com geometria em anel, ele atende aos requisitos de potenciais de passo. Aqui é uma tela do software, onde esses valores que vocês estão vendo aqui são os valores da resistividade do solo que foi medida nesse local. Então, eu preciso de dar entrada no software, o software TCAT Plus, vocês já viram aí projetos com TCAT Plus. Esse TCAT Plus eu vou entrar com os dados da resistividade, medidas em eixos, Aqui eu medi em 1, 2, 3, 4 eixos, Vocês podem ver até o TCAT, ele mostra aqui. Feito a entrada dos dados, vai se eliminar 50% das medidas que foram feitas em campo que tiver erro acima de 50%. São essas duas medidas. Isso alimenta o software. Alimentando o software, o que é o objetivo dele? Ele vai calcular a curva de resistividade do solo. O que está em azul aqui, essa linha em azul, essa curva em azul, ela representa a resistividade interpolada pelo software. E esses sinaizinhos de mais vermelho aqui representa o valor medido. Aí ele vai interpolar e traçar essa curva. Essa curva é a resistividade do solo. Aqui nesse eixo é ohms vezes metro. E aqui no eixo horizontal, a gente tem a profundidade do solo. Se eu pego essa profundidade do solo, eu tenho esse valor de resistividade. Eu tenho esse valor e assim sucessivamente. Então, nesse eixo vertical, eu tenho que o software calculou, extrapolou a resistência, a resistividade em ohms vezes metro, e o eixo aqui horizontal, o eixo X, eu tenho a profundidade do solo. Feito isso, internamente é feito no software o desenho da malha de aterramento, sendo que essa malha, são todas em vermelho aqui, é cobre de 50 milímetros, está enterrado, tem uma valeta, uma valeta fechando os triângulos, valeta fechando os triângulos e uma valeta interligando os dois triângulos. Essa valeta no solo ela é de 50 de largura por 50 de profundidade.
Aqui, o software mostra para mim as camadas, né? As camadas da resistividade que ele extrapolou. E aqui, ele vai mostrar para nós, depois de fazer esse projeto aqui, calcular internamente, ele mostra qual a resistência da malha. Essa malha de aterramento atingiu uma resistência de 8,06 ohms. E o potencial máximo nessa malha, potencial de passo na malha, 8.058,58 volts. Então, aqui o que é importante? Qual a resistência dessa malha? 8,08. Então, a malha está configurada desta forma, malha de aterramento. Bom, agora, com esses dados já embutidos no software, no TCAD Plus, eu vou calcular qual é o potencial de passo limite. Aí eu vou entrar aqui com os dados, se vocês observarem aqui, né, ao longo da malha vai ter uma brita recobrindo, né, então a resistividade da brita é 300 ohms. Né, nós vamos ter aqui como dado uma pessoa de 70 quilos, tá? A duração, caso de incidência de uma corrente nessa malha, é 0,5 segundo. E essa corrente, se for uma corrente curto-circuito na malha, eu vou considerar 1 kA. Fazendo o cálculo, a gente pode observar aqui que a tensão potencial de passo aqui é de 1074. Então, esse é o valor de limite que eu posso. Então, aí o que o software faz? Quando a gente mandou o software plotar o potencial no solo, né, como é que esse potencial foi plotado? Ele foi plotado uma linha verde nesse sentido e uma linha que eu chamei de linha azul é nesse sentido. Eu vou caminhar assim, olha. Ó, trazendo essa linha ao longo dessa malha de aterramento. E aí vocês podem observar que aqui é o potencial, que é o limite de segurança, 1074. Veja que a minha malha de aterramento, apesar de não ser anel, ela atende aos potenciais. Por quê? Ficou abaixo do limite estabelecido. Né? O potencial máximo é 8.000 e pouco. Essa linha aqui em azul, essa curva em azul, ela representa, né, eu fazendo essa linha aqui, ó, movendo ela em cima da minha malha de aterramento. Essa linha em verde é a linha na qual eu vou traçar os potenciais assim, pessoal, ó, os potenciais assim, tá? Vocês podem até, aqui eu botei para vocês verem, aqui potenciais em cima da malha, andando nesse sentido, e aqui assim. Então, aí vocês podem observar, à medida que vai avançando, tanto na linha azul quanto na linha verde, nós temos aí os potenciais que estão perfeitamente abaixo do limite de segurança. Ok, pessoal? Então, fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica.